Pastor João Pacheco, pastor e vice-presidente no Ministério AD Vila Alzira, com mais de 40 anos de ministério, tem marcado vidas ao longo de seu pastoreio. Atualmente na AD Vila Alzira, Vila Lutécia. Recebam, com muita honra, pastor João Pacheco. Nosso texto é a visão da santidade de Deus e a obediência ao chamado do discípulo. Meu Deus, eu confesso para os irmãos que quando eu estava estudando esse texto, porque quando a gente escreve, a gente vai correndo, não estuda, né? Você estuda para fazer, mas não estuda para pregar, que é diferente. Vou te falar que hoje eu já chorei sozinho vendo isso aqui. Não porque eu escrevi, mas porque tem coisas aqui que me preocupam demais. E quando a gente fala para os outros, a responsabilidade é maior ainda, né? Então, nosso texto está em Isaías 6:8. Diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então eu disse o que, meus irmãos? Envia quem? A mim. Nós deparamos com esse texto que nós já lemos diversas vezes, e às vezes a gente não para fazer uma reflexão bem profunda do que está contido no meio desse texto. Quando nós recebemos um chamado de Deus, primeiro chamado que nós recebemos de Deus, nós somos chamados para a salvação. Todos nós recebemos um chamado um dia para ser salvo, e isso nos tornou filho de Deus, herdeiro de Deus e várias outras coisas aí. Mas quando tem-se uma outra chamada, e aí vem um peso junto com ela, que nota que quando Isaías ele foi chamado, Isaías já era profeta, já servia no palácio e também no templo. Então, Isaías estava vivendo um período muito ruim em Israel. A história diz que eles estavam mergulhados no pecado, na idolatria, distante de Deus. Até Isaías já estava afundando também. Nota que no próprio texto ele fala que ele habitava no meio de um povo que falava coisas que não devia, e coisas assim, e ele também estava inserido nesse contexto, porque além de ele ser uma pessoa que estava do lado do rei, para orientar o rei nas batalhas e tudo mais, ainda era parente. E quando o rei morre, os historiadores dizem que ele entrou numa profunda depressão, e foi no templo, não foi orar, foi reclamar com Deus. E quando ele chega no templo, ele tem uma visão no templo. Então nota, irmão, que a primeira lição que a gente pode tirar aqui, é que Deus ele pode falar em qualquer lugar, mas no templo foi consagrado exclusivamente para que Deus possa falar naquele lugar. Então nota que nós temos a responsabilidade de estar no templo, sempre. E o historiador diz que esse Isaías, ele era filho de Amós. Esse Amós não era aquele Amós lá do profeta Amós, era um outro Amós que era da descendência de sacerdócio. Então Isaías também poderia até futuramente exercer essa função por ser parente de sacerdote. E o nome dele significa Jeová é salvação. Então nota que mesmo ele tendo essa profissão de profeta, tudo enquadrado dentro daquilo que a lei na época exigia e tal, ele também estava totalmente longe. Quando nós lemos o livro de Isaías, notamos que no começo do livro, até o capítulo 6 por aí, Isaías é um cara que só começa a apontar os outros. Começa a dizer, ai do fulano de tal, ai não sei de quem, ai daquele outro. Mas quando ele tem um encontro verdadeiro, que ele não tinha tido ainda,
que ele via a glória de Deus sendo manifestada, e a Bíblia diz que o séquito de Deus enchia todo o templo. Então o que Deus estava querendo dizer para isso? Apesar de Deus ter permitido um dia Samuel ungir Saul a rei, Deus nunca deixou de ser rei das nações, ele controlou toda a história. Então aquele séquito que cobria tudo, estava dizendo isso: eu sou o Senhor da terra que controlo todas as coisas, Isaías. E a Bíblia diz que Deus manda um anjo lá tocar na boca do profeta, porque, irmão, só pode ser profeta quando é tocado na boca por Deus, sim ou não? Porque tem uns caras que não dá para ser profeta. Isaías também não dava, apesar de ter uma função de profeta. Então nós só podemos ser profeta ou exercer o segundo chamado quando nós realmente temos um encontro com Deus. E isso não quer dizer que você um dia levantou a mão, aceitou Jesus, você já tem isso. Não, você está salvo, Jesus vem, você vai morar no céu, e tem todos os direitos como filho, herdeiro de Deus, tal, e aí vai indo. Mas para exercer uma outra função, você precisa ter um chamado diferente, e ter um encontro diferente, e entender o porquê do seu chamado. Então o texto diz assim, dizendo assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Enviar para onde? Enviar para quê? Essa é a grande questão na vida espiritual. Todos nós sabemos que nós temos um chamado de Deus, mas o que eu vou fazer nesse chamado de Deus? O que é que Deus tem para mim? E o negócio é que quando Deus chama, irmão, Deus não dá explicações. Deus não traz um rolo e desenrola na tua frente dizendo, tal dia vai acontecer tal coisa, tal ano vai acontecer tal coisa. É igual que fez com Abraão. Abraão, sai do meio da tua família, vamos. Então Deus espera nesse chamado uma fé sobrenatural, que você precisa acreditar nele, e aí vai começar as experiências com Deus na sua vida, porque até então você não tinha. Nota que quando você era só membro da igreja, eu sei que a maioria aqui, tudo obreiro, sabe o que eu estou falando, né? A gente brincava uns anos atrás e dizia assim, nós éramos felizes e não sabíamos, porque a gente sentava lá atrás, dava glória a Deus, chorava, acabava o culto, só no outro culto. Agora, irmão, não tem mais isso, acabou esse negócio. Então nós somos os primeiros que chegam e os últimos que saem, e às vezes a gente sai do culto e ainda fica com raiva de algumas coisas, ainda vai para casa nervoso, mas vai dando glória a Deus, entendeu? Faz parte do chamado, é Deus te pulindo para algo maior. Aleluia. Nota que quando Deus mostra aquela visão para o profeta, a primeira coisa que vem na cabeça dele, eu vou morrer. Não vai não. Deus nunca chama para matar, Deus chama para dar vida, para ter experiência com Ele. Aleluia. Então às vezes a gente passa por algumas coisas, eu sei que você já sabe o que eu estou falando, você já deve ter passado por algumas, que a gente não vê saída, e é isso mesmo que Deus quer. Não pensa que Deus vai responder porque eu estou chorando, pensa que eu sou chorar lá, Senhor, o Senhor está vendo isso? Deus não está nem aí, irmão, com esse negócio, porque Ele fez um chamado. Quando Ele chamou Josué, Josué estava tremendo. Primeira coisa que Ele fala para Josué, não desmaia não, cara. O segredo, vou te dar o segredo, medita no livro da lei, de dia e de noite. Só isso, irmão? Só isso? Não, porque tem muita gente que lê, e lê muito, mas não pratica nada. No texto da sua revista, aí na outra página, 56, está escrito, que nós nunca vivemos um tempo com tanta gente boa para dar aula de Bíblia, nunca, mas estamos vivendo o pior tempo de gente que não pratica aquilo que ouve. Nós vamos nos cultos, Deus dá cada revelação da palavra, o cara chora, põe a cara no chão, faz um monte de promessa, tipo aquelas do final de ano, que a gente vai emagrecer, vai correr, vai fazer não sei o que, vou orar mais, vou fazer não sei o que mais, aí no dia 2 em diante já esqueceu tudo. Então nós estamos vivendo uma época dessa, onde as pessoas
não estão praticando a palavra, conhecem, mas não praticam. Então, quando Deus te chama, Deus não está interessado em desculpa. Nota que quando ele chama os discípulos na coletoria de impostos, ele dá uma olhada para a cara de Mateus e fala assim: Mateus, segue-me. Para onde? Falou e virou as costas. Quer vir? Vem. Não quer? Chama o outro. Mas se você vir, tem as responsabilidades do chamado. Eu fico, esse chamado, ele vai gerar em nós uma fé para aceitar esse negócio. Porque, irmão, não é fácil aceitar um negócio desse. Imagina, já começa lá atrás, o exemplo já começa lá com Abraão. Sai do meio da tua parentela, deixa seu pai, deixa tua mãe, não sei o quê. E vou dizer uma coisa para vocês: Jesus era da ala mais radical. É verdade. Porque ele chega para os caras, fala: vem e segue. O que eu vou ganhar? E te servir? Filho do homem, não tem nem onde reclinar a cabeça. Mas vamos junto. Então nota que tem gente que recebe um chamado de Deus, ele está esperando que Deus vai dar uma mega igreja para ele. Deus vai fazer um negócio que nunca fez com ninguém. Cara, de repente você vai ser chamado para fazer uma coisa tão insignificante em algum lugar, que para você é insignificante, mas é muito para aquela região ou para aquele lugar. A realidade de pessoas que estão em outro lugar não é a realidade que você está vivendo. Então tem pessoas em lugares que não tem uma Bíblia, e a maioria de nós aqui tem um punhado delas, ainda não lê. Outro dia mesmo eu estava orando, olhei para o canto assim lá em casa, olhei, contei, eu tinha 21 Bíblias, eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo com isso aí? Tanta gente que não tem uma, só no lugar eu tinha 21, fora que eu tenho no quarto, embaixo, não sei aonde lá. Falei: não, vou dar tudo aquelas Bíblias embora. Tem gente que não tem Bíblia, irmão, eu só preciso de uma, né? Então, quando Deus chama, Ele espera que nós tenhamos a coragem de assumir aquilo, sem questionamento. E nós queremos questionar, na maioria das vezes, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Então, como eu disse no início, Deus, Ele não dá um relatório para você, Ele só vai andando. Quer saber de mais coisas? Continua andando. Se você parar, o profeta diz que você só vai molhar o pé. Mas se você continuar andando, você vai mergulhar. Quando você conhecer as profundezas de Deus, você vai conhecer coisas em Deus que você nunca viu. Aleluia, aleluia. Você vai ter revelações de Deus profunda que você nunca teve na sua vida, como esse profeta teve. Só depois dele ter tido esse encontro de verdade. Irmão, Deus não estava mandando ele para outra nação, Deus estava mandando ele para a nação dele mesmo. Ele diz: eis-me aqui. Estava pensando que era para ir para longe. Não, é para você arrumar quem está perto de você primeiro. Se você não arruma quem está perto de você, quer arrumar onde? Então eu fico pensando: eis-me aqui, envia-me a mim. Então para onde que Deus quer te enviar? Talvez Deus quer te enviar você primeiro para a tua família. Você está pensando de ir lá por não sei para onde, mas o teu vizinho não conhece Jesus ainda. E o lugar mais difícil, irmão, você sabe onde é? É na nossa casa, é no nosso vizinho, que nos conhece todo dia, está ali todo dia: bom dia, boa tarde, conhece o que você faz, o que você não faz, a hora que você chega, a hora que você não chega, sabe de todas as coisas. Então Deus estava dizendo: Isaías, é o seguinte, começa aí, começa com o povo aqui, ao redor. Isaías foi profeta há 40 anos, morreu com 92 anos, e vou dizer uma coisa, e ele começou lá no palácio, com uns 25 anos de idade mais ou menos, e quando ele chega no finzinho da vida dele, né, porque ia viver mais, mas aí o tal de Manassés, que era um rei péssimo lá, que foi um dos causadores da morte dele, mandou serrar o cara no meio, esticou o pé para lá, esticou o pé para cá, amarrou, falou assim: agora pode serrar.
Então nota, irmão, que às vezes o nosso chamado nos leva numa circunstância de perigo. Mas servir a Deus é correr risco. Não tem nenhum homem de Deus que não corre risco, porque é uma luta constante todo dia com o inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as potestades do ar. Os demônios estão aí trabalhando todos os momentos para tentar desfazer daquilo que Deus tem para a sua vida ou para a vida de outras pessoas através da sua vida. Então, na outra página, a visão da capacidade da obediência. Nós precisamos obedecer na íntegra, na íntegra. Quando Jesus chama os seus discípulos, nota que o chamado, irmão, implica em deixar tudo, e isso existe até hoje. Lá no judaísmo, o judaísmo tem duas partes. Tem aqueles caras que vestem aquela roupa preta, aquele chapéu e deixa aquele cabelo aqui, né? Essa aí a ala não é muito radical não, mas tem aqueles que usam uma roupa cinza, aquele lá os terroristas em Israel. Então Israel tem dois problemas, um com os árabes e outro com aqueles caras. Então nota que alguns historiadores, isso não está na Bíblia, tá bom? Alguns historiadores dizem que quando Saulo de Tarso se converte ao Evangelho, esse lado radical do judaísmo tomou a família dele, tomou tudo, ele perdeu tudo que tinha. Por isso que Jesus disse assim, aquele que não deixar tudo para me seguir, não é digno de ser meu discípulo. Então nota que deixar tudo é literalmente tudo. Não é deixar alguma coisa para servir a Deus. Olha, eu vou servir a Deus, mas eu não quero deixar de fazer tal coisa. Deus, Ele não conta com esse tipo de pessoas no chamado que Ele tem para a nossa vida. Quando Ele chega para Pedro, nota que os caras já estavam andando com Ele já fazia algum tempo, já conhecia Jesus, já tinha tido algumas experiências com Jesus, e um dia estava lá uma ventania terrível lá onde eles estavam dentro do barco. Jesus vem por cima da água. Os caras ficaram tão apavorados com aquilo, que um dizia para o outro, é um fantasma. Espera aí, irmão, os caras estavam convivendo com Jesus e ainda estavam vendo fantasma. Tem uns crentes na igreja que servem a Deus, e na hora da dificuldade da vida dele, ele não vê Jesus, ele vê fantasma. Senhor, parece que é um lamento tão grande que parece que Deus é um fantasma. Não. Pedro olhou, quando ele percebeu que ouviu a voz, ele falou assim, é o Senhor mesmo? Jesus falou, sim, Pedro, sou eu. Se é você, então manda eu descer. Pedro estava certo. Jesus falou, vem. Pedro falou assim, eu vou. Porque um dia eu estava pescando, ele falou assim, lança a rede do outro lado. E quando eu lancei sobre a palavra dele, aconteceu. Então se ele está dizendo, eu vou. Aleluia. É isso que é um chamado. O chamado tem que ser nesse nível. Fala, vem, dê o que der. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu já tinha aceitado Jesus, já estava há muito tempo na igreja. Pensa que eu fazia tudo que era preciso fazer, eu ajudava em tudo, tocava, cantava no coral, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí um dia, não sei, eu já falei isso aqui para o pessoal do CCO. Aí um dia eu estava chegando em casa, ia para a escola, a minha filha do meio era pequenininha, devia ter uns 4 anos, ela falou assim, pai, você não pode ir para a escola hoje, você tem que ir no culto. Como assim? Nem culto tinha na igreja, mas eu entendi que era Deus que estava falando. Peguei, fui procurando culto, encontrei um culto, era numa casa. Quando eu cheguei lá, irmão, pensa no que Deus falou. Você acha que, tipo assim, ó, você acha que o que você está fazendo é o suficiente? Você acha que cantar, até pregar, dar aula na escola dominical, tocar na banda, naquela época era banda, e não sei o que, foi dando um relatório lá para mim. E eu só, sabe quando você vai encolhendo? Não tinha mais jeito de encolher, fiquei escutando. Falei assim, Deus, eu estou disposto a fazer o que você quer. Aconteça o que acontecer. A partir daquele dia, a minha vida mudou.
E eu comecei a ver coisas de Deus que até então eu não via. Porque eu aprendi a ser um religioso na igreja, a praticar e fazer todas as coisas, mas nunca me ensinaram a ter um encontro de verdade comigo. E olha que nós orávamos, ia em oração e em tudo que tinha, irmão. Então veja bem, eu estava habilitado para ser filho, mas não estava habilitado para um segundo chamado de Deus na minha vida. Aleluia. Então nota que nós precisamos entender isso. Então este chamado é para deixar tudo. Não é que você tem que brigar com seu pai, com a sua mãe, não é isso que eu estou falando. Você tem que priorizar o que Deus tem para a sua vida. A partir daí, as coisas começam a fluir na sua vida de uma maneira que você não entende. Deus começa a trazer pessoas, ou Ele mesmo falar, ou falar na sua mente, coisas para você começar a entender o que Ele quer, no seu ministério, na sua vida, o que você vai fazer, ou o que você precisa fazer, e assim que vai funcionando. Então, às vezes nós recebemos algo de Deus, que nós mesmos não entendemos, como que a gente tem uma paciência naquela hora para escutar um negócio daquele. Já aconteceu fatos comigo, de alguém que estava perto de mim e falou assim: você é mole demais, se fosse eu, dava um soco na cara desse irmão. Eu falei assim, e eu ia embora dando risada, de ver aquela situação, da pessoa falar isso para mim. Mas você acha que lá dentro, eu estava rindo? Lógico que não. Mas Deus me aprendeu a fazer suportar, por amor às coisas dEle. Aleluia. Aí sabe o que você vai fazer, irmão? Não vai chegar lá em casa contar para os filhos, não. Meu filho está aqui, ó. Pergunta para ele se um dia eu contei alguma coisa de igreja que alguém fez para mim na igreja. Nunca. Nunca. Sabe o que eu fazia? Eu ia esperar minha esposa dormir, aí era a hora de eu falar com aquele que tudo pode. Aleluia. E chega lá, eu lá esborrachava no chão lá. Ninguém estava me vendo. Lá eu podia chorar, podia espernear, podia gritar, podia fazer o que quiser, ninguém estava vendo. Só aquele que tudo pode. Sabe o que acontecia? Passava um tempo, vinha aquela pessoa. Eu estava tão errado aquele dia. Aí fico pensando, imagina se eu tivesse dado um soco. Eu teria que estar agora me consertando. Então, irmão, nós precisamos entender o que Deus tem para a nossa vida. Porque você vai passar momentos que são decisivos para os ministérios, para aquilo que Deus tem na tua vida. Então, se Deus tem algo grande na tua vida, você vai ser mais lixado do que os outros, meu amigo. Se Deus tem um plano muito grande com você, pensa que você vai ser mais lixado que os outros. Não? Pensa, Moisés, nota aí, ó, Moisés foi dirigir o povo lá quantos anos? 40. Ficou quanto no deserto? Mais 40. Pensa você ficar 40 anos no deserto, irmão, e depois a tua missão ainda ir para falar com o Deus do Egito. Vai lá e fala para ele, para libertar o povo lá, porque eu estou dando uma ordem para ele. Peraí, quem é você, Deus? O que eu vou dizer quando eu chegar lá? Fala assim, ó, eu sou, te mandou. Aí o faraó dava risada. Quem é esse cara aí? Esse eu sou. O Deus aqui sou eu. Mas quando vai, irmão, dentro daquele chamado, Deus se encarrega. Deus, Ele não anda por caminho feito por mão de homem, mas quando Ele cria o caminho, há um caminho que Deus cria para nós, quando nós temos a chamada, chamado a fé. Quando você pensa, porque entre Deus e o chamado, existe um abismo sem fim, que não tem como humanamente eu chegar lá, mas existe uma coisa que cria ponte chamada fé, feita por Deus. A Bíblia diz que não vem de nós, é dom de Deus. Essa fé cria uma ponte para que eu chegue naquele lugar. Esse, o chamado faz a gente andar dessa maneira. Não é a nossa capacidade, mas a misericórdia de Deus, através de Jesus Cristo, faz com que nós sejamos vencedores nessa situação. Então esse chamado é para deixar tudo, irmão. Deixar tudo, questão é priorizar a vontade de Deus para a nossa vida, em todas as coisas que você vai fazer. Não é só quando você vai pregar na igreja, que você vai orar, preparar uma palavra, Senhor, o que o Senhor tem que falar, quer falar naquela igreja, não é só isso aí não, é quando você vai tomar uma decisão, que às vezes só está você e uma única pessoa,
você está coberto de razão como pastor ou como líder. Poderia falar muitas coisas para essa pessoa. Tipo, entre elas, toma vergonha, cara. Onde se viu? Mas não é assim que Jesus pensa. A gente pega e fala assim: Senhor, se fosse você que estivesse aqui no meu lugar, o que você faria? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos. Nota que quando levaram a mulher para Jesus, todo mundo estava esperando a mulher ser morta. Jesus não deu nem bola para aqueles caras. Continuou escrevendo lá no chão. Foi silenciando, não tinha mais conversa nenhuma, ele só escutava o choro do lado dele e olhou. Cadê os teus acusadores? Foram todos embora. Jesus disse: vai também. Só que não pratica mais essas coisas para que coisas piores não te aconteçam. E aquela mulher foi. E depois mais para frente você vê ela servindo a Deus. Então nota que a prática desta chamada requer fé e obediência absoluta. A obediência em uma coisa e não em outra não funciona. Descaracteriza a sua chamada. Então, porque, veja bem na outra página 57, por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então nota, um dia Jesus na conversa com os doutores da lei, eles chegaram para Jesus e disseram: nós também somos filhos de Abraão. Ou seja, estavam dizendo para Jesus: nós temos direito, nós temos herança espiritual, somos filhos de Abraão, querendo pegar Jesus numa situação. Jesus disse: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas coisas que Abraão fez. Primeira coisa, Abraão deixou tudo para ser família, deixou tudo para servir a Deus, incondicionalmente, foi para lugar que não conhecia, entrou em guerra, venceu a guerra, tudo porque tinha um chamado. Deus estava com Abraão todos os momentos. Abraão viveu algo que nenhum ser humano na vida viveu, e para nenhum outro ser humano Deus pediu para ele o que pediu para Abraão. Então vê o nível de fé e chamada que Abraão tinha, e por causa dele nós somos abençoados hoje. Ele está na galeria dos heróis da fé, e a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. A Bíblia diz que ele morreu velhinho, justificado na fé, dando glória a Deus. Começa bem o chamado, todo mundo começa, todo mundo está doido para fazer, para ser obreiro, para não sei o que, eu quero ver terminar bem, quando as coisas não ocorrem de acordo com a sua vontade, se realmente você coloca condicionalmente a vontade de Deus em primeiro lugar, na sua vida, ou da sua igreja, ou do seu ministério, ou daqueles que exercem autoridade sobre a tua vida, porque meia obediência é uma desobediência inteira. Então nota, que essa é a dificuldade nossa, ou do ser humano. Chamados para a obediência, desde a primeira vez que foi proclamada a fé em Cristo, ela é acompanhada de obediência. Obediência. Jesus ordenou que a sua igreja guardasse os seus ensinos. Ele diz: vocês são meus discípulos, se fizer o que eu mando. Então nota que é uma condição de ser ou não ser. Ele não obriga a ser, ele te chama. Se você quiser ir, vai, se não quiser, não vai. E quando nós recebemos esse chamado, o chamado de Jesus, ele é tão forte, o olhar de amor de Jesus é tão forte, que não tem como dizer não para ele. Nota que os coletores de impostos, os publicanos, como era chamado, aqueles caras eram odiados pelo judeu. Jesus olha para eles assim, diz: vem e segue-me. O cara largou a mesa, largou o dinheiro, largou tudo e foi atrás de Jesus. Cara, o que você está fazendo? Vai deixar teu emprego? Teu emprego aqui é um bom emprego. Ele disse: olha, nunca
um homem olhou para mim assim. Nunca um homem disse que me amava e me mandou seguir ele. Então eu vou largando tudo. E largou tudo. Aqueles caras pagaram com a vida, com a pior morte que podia acontecer com eles. Mas não voltaram atrás. Porque tinha convicção do chamado que Deus tinha na vida deles. Quando você tem convicção de alguma coisa na tua vida, você luta até o fim para que aquilo aconteça. Não desiste. Ainda que às vezes as dificuldades aparecem, parece que avolumam tanto que quer tomar, quer nos encobrir. Mas vem alguém, te coloca do outro lado. Quando o capeta chega para você através de alguém, acabou. Pega lá na tua história, coloca um ponto final na tua história. Só acabou. Sabe, Jesus vem, coloca uma vírgula embaixo daquele ponto. E diz, a tua história continua. A tua história continua. Aleluia. Eu estou me lembrando agora aqui, irmão, de quando foram prender Jesus. Você sabe que não foi os romanos que prenderam Jesus, foi os soldados do templo que foram prender Jesus. E dentre esses caras que estavam lá como soldado nesse dia, tinha um que era da linhagem de sacerdote. E o desejo do cara era ser sacerdote. O Pedrão acabou com o sonho do cara, cortou a orelha do cara. E o sacerdote não podia ter defeito. Então morreu o sonho daquele cara. Você acha que Jesus estava preocupado com quem estava do lado dele querendo prender ele? Não. Ele abaixou, catou a orelha do cara, colocou no lugar, disse, meu filho, o teu sonho continua. Aleluia. Então o chamado que Deus espera de nós é esse, que mesmo que você tome um prejuízo, o reino de Deus precisa ir para frente. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus espera em você, espera em nós, irmão. Nota que a posição que você tem hoje, os anjos queriam, pediu isso aí para Deus. Deus disse, não, vou dar para eles. Deu para você, te escolheu. A Bíblia diz que Ele te chamou, e te nomeou, e te mandou para que você fosse. Então nota que você não é um qualquer aqui no meio da sociedade. Você é Paulo falando à igreja de Corinto, diz que você é um representante de Deus, legalmente. Sabe o que isso quer dizer? É você chegar diante de qualquer autoridade, tanto do céu e da terra, dizer, eu estou aqui no nome dEle, aleluia. Você é embaixador, o embaixador está autorizado a tomar qualquer posição ou qualquer resolução em nome do governo que ele representa. Então nota que quando nós aceitamos o governo de Cristo, nós podemos falar no nome dele. Ainda hoje eu estava ouvindo isso, e a pessoa estava dizendo o seguinte, tem coisas que nós ficamos orando sem necessidade nenhuma. Sai daqui capeta, não sei o que. Irmão, peraí, você não precisa falar para Deus para expulsar capeta, porque Ele já te deu autoridade. Chega lá e fala, sai daqui em nome de Jesus, acabou. Não precisa fazer uma oração de meia hora para expulsar, não. Você já tem essa autoridade. Você é embaixador de um reino, e aonde você está é embaixada do reino de Deus. E quem entrar nesse território, aleluia, está invadindo a embaixada do reino de Deus. E sobre esse lugar Deus te deu autoridade. Jesus disse, toda autoridade. Jesus não falou assim, ó, você vai fazer uma coisa e não vai fazer outra. Ele disse, toda autoridade é me dada no céu e na terra, e eu vou dar para vocês. Aleluia. Então nota, irmão, que você é reconhecido no céu e na terra como autoridade. Jesus disse para Pedro, Pedro, eu vou dar uma autoridade para a minha igreja, Pedro. O que vocês ligar aqui na terra está ligado, o que vocês desligar está desligado. Ou seja, já estava dizendo para Pedro, Pedro, eu vou dar uma autoridade para vocês, que você vai dar ordem até no céu, cara. Aleluia. Nota, irmão, que você tem essa autoridade. Eu experimento aquilo que está escrito na palavra. Um dia nós estávamos orando, expulsando um demônio, e o diabo quis fazer uma graça, falou assim, nós estamos aqui em 100 legião. Eu falei, eu não preciso de 100, olha para mim, vê quem está aqui. Ele, ó.
Não quis ver quem é que estava, irmão. Eles estavam em 100 legião. Uma legião é 6.000. Então faz 100 vezes 6.000. Quanto que dá? Só tinha um conosco. Aleluia. Aquele que tem autoridade no céu e na terra. Aleluia. Aquele que quando fala o nome dele, os demônios dobram o joelho, os anjos adoram, porque não há outro nome semelhante a esse. Aleluia. Aleluia. Esse nome é reverenciado e adorado todos os dias na face da terra e do céu. Aleluia. E é Ele que você vai encontrar um dia lá nas nuvens. Aleluia. 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 Na página 60 do nosso livro, nós temos a obrigação, irmão, de levar o povo ao conhecimento da palavra de Deus. Jesus nos deu essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. Ensinar é ter paciência para ensinar. Ensinar não é jogar um punhado de conhecimento para alguém e virar as costas. Ensinar é como uma criança. Uma criança quando nasce, ninguém fala, ó, vai comer sozinho, vai aprender a se virar sozinho, toma banho sozinho. Não. Tem que fazer tudo. E ainda de vez em quando ele faz uma sujeira toda que você tem que limpar. Mesma coisa é um novo convertido. Você tem que ensinar essas pessoas. Coloca ele numa mesa. Discipulado é na mesa, é na intimidade, é olhando um na cara do outro, é respondendo os questionamentos do novo convertido, é buscando ele, é estando com ele do lado. Tem que passar tempo, irmão. Não dá para ser líder de alguma coisa na igreja e simplesmente aparecer só na hora que você está o teu departamento lá. Então eu tenho notado ao longo da minha vida, tipo assim, sábado vai ser o culto do fulano de tal, então toda a igreja tem que vir, mas no culto dos outros não vem. Já viu falar de uma lei chamada lei da semeadura? Aí depois ele vai dirigir o culto, está ele mais meia dúzia. Pastor, não estou aguentando não, os irmãos não vêm, né? E você vem? Outro então, eu não sou visto. Claro, não vem? Vem que alguém te vê. É simples. É umas coisas, irmão, que a gente vê. Então nós temos a obrigação de ensinarmos a palavra de Deus como ela é. Como ela é. Porque hoje nós estamos vendo também muitos tipos de ensinamento que move uma massa, mas não tem verdade naquilo. Porque muita gente é manipulada. Não precisa nem ter unção de Deus para fazer alguém chorar ou dar risada. Basta ter uma prática. Quem já foi no circo aqui? Você já chorou no circo ou não? Já. Você já riu no circo, sim? Tinha alguma unção no palhaço? Não, não precisa. Isso é técnica que alguém usa. Mas a palavra que você fala, irmão, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Aleluia. Quando você fala aquela palavra, ela penetra na divisão da alma e do espírito daquele que está ouvindo. E a Bíblia, Deus falou para Josué, ninguém vai resistir diante da tua presença. Não é por sua causa, é porque quem está em você faz isso. Aleluia. A palavra dele faz isso. Então quando você ensina essa palavra ela vai lapidando. Nota que nós somos chamados, éramos como uma pedra preciosa bruta, né? A maioria de nós aqui, se vê uma pedra preciosa daquela, é capaz da gente dar um chute nela e nem pegar, mas o cara que conhece, ele pega, opa, isso aqui tem valor. Irmão, qual o valor? Qual foi o seu valor que foi pago lá na cruz? Pensa nisso. Se eu fosse você agora, eu falava para quem está perto de você, você é uma joia preciosa de Deus. Aleluia. Nota que essa joia, ela precisa ser lapidada. Aleluia. Irmão, quando um diamante é encontrado,
ele é feio, ele é todo casquento lá, feio. Aí o cara começa a fazer o quê? Vai lixando, vai lixando, vai lixando. Chega num ponto que quando coloca ele numa vitrine, todo mundo queria uma joia daquela. Mas dá para todo mundo ter? Só aquele que tem. Você é cobiçado espiritualmente pelo mundo espiritual, mas você está na mão de alguém que não abre mão de você. Aleluia, aleluia. Jesus conta uma parábola de um homem que tinha 2 filhos. Aí ele chega para um deles e fala assim: ó, pode ir trabalhar. Ele diz: vou não, não estou a fim de trabalhar hoje não. Chega para o outro: então vai você. Também não vou não. Só que aquele que disse que não ia primeiro, o que ele fez? Pegou e foi. E trabalhou o dia todo. Aí Jesus pergunta para os caras lá: qual desses daí que é o bom filho? Então nota, irmão, que hoje nós estamos vivendo uma época semelhante a essa. Para umas pessoas que são meio que rebeldes, a gente pede para fazer alguma coisa, elas não querem fazer. Depois vai até que faz. E tem outros que não vai de jeito nenhum. Mas nós temos que conviver com tudo isso e levar a palavra de Deus para que esta situação muda, para que esta joia também seja tão lapidada quanto a outra e possa ter um valor estimado na mão de Deus. Então, com relação aos filhos, sempre isso vai acontecer. E um dia, eu estava vendo uma reportagem na época do militarismo. O Figueiredo disse assim: todas as ordens que eu der. Pensa que naquela época matava, prendia, fazia um monte de coisa. Todas as ordens que eu der, se 30% for cumprida, me dou por satisfeito. Eu penso, e quando você pede para alguma coisa ser feita voluntariamente na igreja? Como que isso é cumprido? Tem uns que falam assim: eu vou fazer, só que é do meu jeito. Do seu jeito? Do seu jeito, sabe como que tem nome isso daí? Desobediência. É igual o filho. Eu vou, não vou não. Depois eu vou. Irmão, então nota que nós somos chamados para fazer a obra de Deus. E essa forma de ser feita, Deus determina através de alguém. Então lembra de onde você saiu. Lembra quem te colocou. É lógico que Deus te chamou, mas não desceu um anjo do céu para dizer assim: ô cara, vem cá. Não, precisou de alguém. Então lembra de onde você veio, quem te colocou. Ainda hoje eu estava ouvindo, tem uns caras que não concordam com umas coisas. Sabe o que ele faz? Vai lá e abre uma igreja. Ele pensa que aquilo é uma igreja, aquilo é o inferno. Porque aonde não tem Deus, tem quem? O que a Bíblia fala? Que divisão é o quê? Divisão é o quê, irmão? Então onde que não tem? A ausência de Deus chama o quê? Inferno. Então o camarada pensa: eu abri uma igreja. Ele pensa que ele está com tudo. Ele não sabe quem é que está mandando nele. Então toma cuidado, irmão. Toma cuidado com quem você ouve, o que você está fazendo, ou com a chamada que Deus tem na sua vida. Porque Deus pode te fazer isso. Ninguém mais pode. Se Deus quiser te levar, Ele vai te levar para um lugar, para onde Ele quiser. Você vai prosperar no deserto, mas você pode ter 1000 pessoas na divisão que você vai terminar sozinho, porque Deus não anda em caminho feito por mão de homem. Quando Abraão, tem umas coisas que a gente faz como crente, pensa que tem aprovação de Deus. Não tem, não tem. Lembra do caso de Sara? Sara quis dar um jeito para Abraão ter um herdeiro, sim ou não? Chegou um dia, a própria Sara não quis. Aí Abraão foi orar: Senhor, o que eu faço? Você faz ou sem vergonha? Manda a mulher embora.
Irmão, é fácil mandar um filho embora? Ia mandar para onde? Para um hotel 5 estrelas? Não, ia mandar para o deserto. Abraão sabia que o moleque ia morrer. O que Abraão deu para ele? Um pouco de água e um pedaço de pão. Para que serve isso no deserto? A mãe, acabou a água, acabou a comida, a mãe se afastou do menino, a mãe chorando lá e o menino chorando aqui. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro de quem, irmão? Por que não ouviu da mãe? Da onde que tinha vindo a mãe? No Egito. Então, querido, nota essa aqui, ó. Toda vez que você vai para o Egito, você traz uma herança que não é de Deus. E aquilo lá gerou um problemaço. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração por causa de quem? De Abraão. Deus fez o cara prosperar no deserto. Deus fez um anjo ir lá, tocou no meio do nada, brotou uma fonte de água. Aleluia. Quando Deus tem chamada, Deus faz a água brotar no deserto. Aleluia. Deus vela pela sua palavra. Ele diz: eu passo os céus e a terra, minha palavra não passa. A Bíblia diz que aquele rapaz se tornou um dos melhores flecheiros que tinha naquela região. O que ele fez? Criou uma espécie de pedágio, enriqueceu no deserto. Aí eu pergunto para você, qual é o país que mais tem petróleo no mundo? Está na mão desses caras, por causa de quem? De Abraão. Irmão, Deus vela pela sua palavra, pode passar 1000 anos, a palavra de Deus não cai. Aleluia. Por isso que Ele nos incentiva a ensinar esta palavra, porque esta palavra tem poder de transformar a nossa vida. Aleluia. Você não tem noção do que a palavra de Deus pode fazer. Você prega para um cara lá na rua, drogado, caído, arrebentado, longe de Deus, numa situação terrível. Ele ouve aquela palavra, às vezes não dá nem muito crédito. O Espírito Santo pega aquilo lá com matéria-prima e começa a trabalhar na mente. Trabalha na mente. Vai descendo para o coração, daqui a pouco ele levanta a mão, aceita Jesus, o Espírito Santo vem e limpa ele, aonde abundava o pecado, isso vai superabundar a graça. Aleluia. Ele vai vir para o nosso meio e vai ser cheio de Deus. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Aí alguns de nós vai dizer assim: chegou agora, olha lá, pensando que sabe tudo. Irmão, Jesus falou a mesma coisa que aquela mulher pecadora. Disse assim: olha, vocês acham que vocês não têm pecado. Ela achou que tinha um monte. Então ela está grata porque ela foi perdoada muito mais do que vocês acham que vocês não têm problema. Os caras eram pior do que ela. A religiosidade faz isso, faz com que nós nos sentamos numa posição de chefões, exigimos todas as coisas do nosso pé, todo mundo tem que nos submeter, e aí vem o maior perigo na nossa vida. Nós começamos a ficar cegos espiritualmente, porque achamos que estamos superior aos demais. Foi a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer habitava no Éden. Ezequiel fala que ele habitava no meio das pedras preciosas. Ele era a quarta pessoa, vamos dizer assim, dominava tudo no céu e na terra. Só que uma coisa só ele não tinha: adoração. Aí começou: mas peraí, eu mando nessa anjaiada todinha aqui, por que esses caras não podem me adorar também? E esse é o grande problema de quem acha que é cheio de Deus, irmão. Deus começa a usar, o cara começa: tá vendo, irmão? Aqui quem eu tem que ser do meu jeito, eu que estou dando ordem aqui, viu? Acha, irmão, eu já vi cada cara usado por Deus mais grosso do que não sei o quê, porque acha que ele está cheio de Deus, ele pode falar o que quer para os outros. Ele esquece que as demais pessoas são a menina dos olhos de Deus, são a noiva do Cordeiro. Sabe como eu fico pensando? Quando Abraão fez um pacto com Eliezer, naquela época fazia um pacto, sentava assim, colocava a mão debaixo da perna aqui, ó, e jurava, disse: ó, vai lá e busca uma mulher para o meu filho. Eliezer, a Bíblia diz que Eliezer, ele nasceu na casa de Abraão, nunca conheceu outro lugar. Abraão deu um monte de dinheiro para ele, e disse: ó, vai no meio da minha parentela e traz uma esposa para mim, para o meu filho.
E ele prometeu, irmão, se fosse eu, pensa ser escravo, cheio da grana, não era uma oportunidade para o cara dar no pé, cheio de dinheiro ainda? Que nem Onésimo. Onésimo roubou Filemão e deu no pé, foi preso. Vai lá na prisão e encontra quem? Paulo. Paulo começa: Onésimo, meu filho, você precisa conhecer Jesus, tem que largar a mão de ser ladrão, rapaz. Jesus não gosta de ladrão, não. Falando nisso, irmão, eu até anotei aqui, isso não vindo na minha cabeça, não. A gente arrepia os políticos aí, e até com uma certa razão. Mas vou falar uma coisa para você, está assim cheio de crente roubando sinal da net, ó. Ele rouba muito, irmão, porque tem acesso a muito, mas quem tem acesso a pouco, rouba pouco, não devolve troco errado, pega sinal da net. Uma vez um pastor falou assim para mim: rapaz, vamos lá em São Paulo, nós vamos comprar um aparelho daquele que a gente instala na televisão, abre todos os canais. Eu falei, eu não quero esse negócio não, rapaz. Não, mas é legal, vamos comprar. Eu falei, não. Eu comprei um computador, irmão, passei um monte de tempo, bastante tempo sem eu poder instalar o Office nele, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Depois eu comprei parcelado, mas enquanto eu não tinha, eu não usei. Porque se você não, você tem que ser fiel, é onde que ninguém te vê que você é fiel. Aqui é fácil. Vocês só me vê aqui de vez em quando. Aliás, muitos aqui só me vê não é bom, né? Aqui é fácil falar. Agora eu quero ver quando eu estou lá longe. A minha TV está só, não pega nada lá. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então o que Eliezer fez um pacto. E ainda, irmão, o cara era crente. Chegou lá, conversou com Deus. Deus, tem que ser desse jeito. E Deus fez do mesmo jeito, para ele entender que era Deus. Então é assim que funciona no reino espiritual as coisas. A questão da obediência. E a mesma coisa Deus fez com você. Jesus contou também uma parábola do samaritano, lembra disso? Colocou o cara lá no hotel, falou assim, ó, quando eu voltar, eu pago a dívida dele. Jesus fez a mesma coisa com você. Você está aqui, Ricardo, trabalhando, cuidando da noiva do cordeiro, e uma hora vai chegar a hora do casamento. E aí ele vai perguntar para mim e para nós todos aqui, o que é que você fez com a noiva? Deixa eu ver se a noiva está realmente como eu esperava que ela estivesse. Aleluia. Pensa na responsabilidade, irmão. E às vezes nós queremos nos livrar de alguém na igreja, né? Tem fala assim, aquele irmão lá que nem curva de rio, Deus me livre, é bom que, se ele quiser, eu dou uma carta para ele agora mesmo. Só que é o seguinte, cara, a Bíblia diz assim, tudo que fizer para um desses pequenininhos, está fazendo para mim. Você não sabe com quem que você está mexendo. Você não sabe com quem você está mexendo. Você está mexendo com o noivo, que espera essa noiva um dia, de branco, na presença dele. E esse dia vai ser tão, mas tão tremendo. Sabe o que vai acontecer? Os anjos vão encurvar diante do cordeiro e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena o seu sacrifício. Aleluia. Nós sentaremos numa mesa que não tem fim, e o cordeiro vai servir um por um. Não vai ter diácono para servir a ceia naquele dia, não. Vai ser o cordeiro de Deus. Apocalipse diz que as nossas lágrimas vão cair do olho, de alegria na presença dele. E ele vai chegar e vai dizer assim, não, aqui não precisa mais isso. Aleluia. Eu espero esse dia. Eu espero esse dia. Estou disposto a pagar qualquer coisa para chegar nesse dia, irmão, e adorar o Senhor de perto. Aleluia. Aleluia. Por isso que nós precisamos ensinar esta palavra o máximo de tempo que você puder. Direciona isso para a tua igreja, incentiva a sua igreja. Mesmo sabendo de todas essas coisas, tem muitos irmãos obreiros que não aparecem no culto de ensino, não aparecem na escola dominical, porque já perderam o prazer de ensinar esta palavra. Jesus disse que a recompensa você vai receber da mão dele, não é aqui. De repente você
Você vai dar aula lá para 2 pessoas. Dá como se tivesse 1000 na tua frente. Faz o melhor que você pode fazer. Mas tem alguém que fala assim, só tem 2 alunos mesmo. Vou lá ler a revista para eles. Ele já leu a revista, irmão. Talvez mais do que você. Dê uma aula com carinho. Procure ensinar, tenha paciência. Que você está preparando a noiva para encontrar com o noivo um dia. Aleluia. Na página 72, a visão da extensão da obra. Quando Jesus, em seu ministério, ele passou 10.000 horas de treinamento com os discípulos, em torno de 10.000 horas. E dentro dessas 10.000 horas, ele não só ensinava a teoria, mas ensinava a prática também. E Jesus espera que nós façamos a mesma coisa, porque lembra que o primeiro chamado que você tem foi de ser salvo, mas o segundo, ele diz, eu vos chamei e vos nomeei para que vocês vão e dê fruto e o vosso fruto permaneça. E esse fruto é alma. A única coisa que Deus requer de nós é alma. E a única coisa que Deus está interessado, e o galardão que nós vamos receber, é das almas que nós vamos, através do Evangelho de Cristo, fazer com que elas cheguem aos pés de Jesus Cristo. É isso que Deus está interessado. E a gente deveria se preocupar um pouco mais com isso, porque nós nos preocupamos com muitas outras coisas. Nós nos preocupamos com tanto ativismo na igreja, e nós nos esquecemos das almas. Eu não sei nas igrejas onde vocês congregam, tiro pela minha, onde eu congrego, muitas pessoas aceitam Jesus, mas daqui a pouco some. Por quê? Nós não estamos preocupados com essas pessoas. Aceitam Jesus e se perdem no caminho em algum lugar. Mas nós precisamos treinar a nossa igreja e nós mesmos para ir atrás e buscar essas pessoas. Porque o próprio Jesus contou uma parábola, e a gente canta isso, cantamos aqui essa semana, que ele deixou 99 e foi atrás de uma. E às vezes nós estamos preocupados só com as 99, que é a maioria. Tem uma multidão de gente lá. Irmão, nunca pense isso, porque eu fico pensando, agora eu já sei como que isso aconteceu. Eu ficava pensando assim, mas quem ganhou Moody para Jesus, cara? Imagina que o cara não pensava que Moody ia ganhar milhões de pessoas para o reino de Deus. Os historiadores falam que Moody, gente, não dormia sem ganhar uma alma. Eu não vou perguntar quanto tempo faz que você não ganha uma, mas Moody não dormia sem ganhar uma. Todo dia aquele cara não dormia. E se chegasse à noite, ele não tivesse ganhado algum ainda, ele ia para a rua, ele ia para os valados, não tinha prostituição, sei lá, ele ia lá em algum lugar, ia falar de Jesus para alguém. Não dormia sem alguém levantar a mão e dizer, eu quero esse Jesus. Aleluia. E às vezes as almas vêm na nossa igreja, aceitam a Jesus e a gente não cuida. Pensa nisso, irmão. Aonde que nós estamos investindo o nosso maior tempo? Ok? De repente você fala assim, pastor, você não me conhece, cara. Você não sabe quantas horas eu oro por dia. E daí? Para que você está orando? Só me dá e eu quero receber, me dá isso, me dá aquilo. Deus não vai te dar. Vou te decepcionar. Porque Deus nunca vai te dar algo que não sirva para o reino, para ser aplicado. Quando você quer algo de Deus, Deus quer saber para que você quer. Não adianta te dar uma ferramenta que você não sabe usar. Sabe o que vai acontecer com ela? Você vai se acidentar com ela. Então Deus vai te dar ferramentas adequadas. Você precisa orar? Lógico. Precisa ler a palavra, mas também precisa pregar esta palavra.
Aleluia. Quando você prega esta palavra, irmão, Deus vai te dando graça. Você vai pregando. Vai chegar um dia que você vai ter tanto gosto nesse negócio, que você vai gostar de treinar gente para isso. Um dia Deus falou isso comigo, gente. Eu ficava pensando, Senhor, eu tenho que ganhar uma alma. E aquele negócio, mas não estou ganhando ninguém. Aí Deus falou assim, peraí, se você treinar 100 cara para ganhar, você não ganha uma, mas pode ganhar quanto? 100. Eu falei, não é verdade esse negócio? Aí comecei a pensar diferente. Mudei a minha forma de pensar e comecei a pensar em mais treinamento. Porque quanto mais gente treinada, mais avança o reino. E aí, pensando nesse negócio, muitos anos atrás eu era garoto, adolescente, estava no Jardim Santo André. Aí Deus usou uma mulher e falou assim, cara, tudo que eu te der, você guarda. Eu falei, como assim? Eu tinha costume de ficar fazendo esboço, depois que eu acabava de usar, jogava fora. Deus catou para a orelha, falou, não, guarda. Aí comecei a escrever tudo, fui escrevendo. Hoje eu nem sei quanto eu tenho guardado. Aí um dia, estou lá em São Paulo, na Vila Olímpia, dou de cara com um pastor. Ele olhou para minha cara e falou assim, cara, você vai escrever um livro. Esse irmão está boiando. Escrever livro, velho. Nunca nem passou aquilo para minha cabeça. De repente, irmão, o pastor Campasso me colocou no estreito aqui, tremendo. Aí tive que escrever um. Pensa no parto que eu tive. Eu não falei isso para ele não, ele está subindo isso hoje. Eu levantava 5 horas, esmurrava a porta do céu. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E o detalhe, faltava 2 meses só. Foi bom. Aí piorou meu lado. Deus foi tão misericordioso, eu escrevi aquele negócio, não dava sentido nenhum, irmão, amassava, jogava fora. Meu Deus, vou orar de novo. Até que Deus misericordiosamente me deu essa condição. Hoje eu tenho um pouquinho de facilidade disso. Por quê? Porque Deus é quem faz essas coisas. Não é? Eu não tenho capacidade nenhuma. Tem muita gente que conhece muito mais do que eu, muito melhor do que eu. Eu reconheço isso, está assim de gente melhor do que eu, que ora mais do que eu, que lê a Bíblia mais do que eu, e faz tanto. Mas tem umas coisas que Deus dá para a gente, por misericórdia, não é por merecimento, é por graça, por misericórdia. Então é assim que nós precisamos entender o reino e colocar-se à disposição, depois que nós temos esse encontro verdadeiro, que nós ouvimos esse chamado, nós nascemos de novo verdadeiramente, porque essa é uma outra questão de igreja, e às vezes até de liderança, que já aceitaram Jesus, mas não nasceram de novo ainda, né? E mesmo quando nasce, você vai andando, aí quando você nasce, ele aprende que tem que morrer. Nasce e morre, irmão. E aí só fica bom quando morre. Porque o morto pode ofender o morto, pode brigar com o morto, pode xingar o morto, pode fazer o que quiser, ele não reclama de nada, é, não é? Está na dele. Pode falar o que quiser para o morto, pode jogar o morto para lá. Paulo falou assim, nós já fomos mortificados em Cristo. Então nada pode atingir quem está em Cristo. Efésios, acho que é 5, alguma coisa assim, fala assim, o diabo não pode tocar em vocês. Nota que ele não pode tocar, irmão. Você é uma propriedade exclusiva que tem um selo chamado Espírito Santo, que ele te reconhece em meio de uma multidão de pessoas. Não pode te tocar. Ele só pode te tocar se Deus permitir. Lembra do caso lá do colega lá? O capeta chegou e falou assim, Deus chegou para o diabo e falou assim, ei, de onde você vem, cara? Ah, estava dando umas voltas lá, eu vi lá, quem? Seu servo. Você enche, o diabo falou até uma verdade, falou, você enche ele de bens, tem uma boa família. Deus falou, você está enganado. Irmão, quando você anda na presença de Deus, você não precisa se preocupar, não precisa justificar. Quando você vê alguém justificando muito, não morreu ainda. Morto não justifica, porque ele sabe que tem alguém que justifica ele. Aleluia.
O próprio Deus justificou e disse: você viu lá o meu servo? Ele é íntegro, anda na minha presença. Integridade, irmão, é dizer quando está perto, quando está longe, em qualquer lugar, nos negócios, na fala. Ele é íntegro. O diabo não pode acusar ele de forma alguma diante de Deus. O diabo usou uma outra estratégia, porque o diabo sabia quem ele era. O cara oferecia sacrifício, orava pelos filhos, fazia tudo certinho. O diabo não achou nada para condenar ele. Deus falou: então vai, experimenta lá, pode testar ele, só não toca na alma dele, o resto pode fazer. Primeira coisa que aconteceu: matou os 10 filhos. Tem gente que perde qualquer coisa, entra na depressão. Tome remédio tarja preta para ver se melhora. Não ora. Perdeu 10 filhos num dia só, cara. Pensa, perder um já é um desespero, imagina 10. A mulher vem: cara, vou te largar porque esse Deus seu aí não tá legal não. Vai embora. E aí aí pega o cara leproso. Você sabe o que acontecia naquela época? Levava o cara para fora do convívio da cidade, jogava num lugar que só tinha leprosos, e ainda tinha que gritar. Se alguém se aproximava daquele lugar, ele tinha que gritar: oi, somos leprosos, não aproxima. Era assim que vivia a vida daquele cara. E os amigos de longe condenando. Amigo, irmão, entre aspas. Cara, você aprontou, você fez alguma coisa. E aí Jó vai orar, irmão. Porque o crente, quando ele está na prova, ele vai para onde? Ele vai orar. Ele vai orar. E ele começa: Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu sou o teu servo, eu ando na tua presença. Deus falou assim: e daí? E daí? De vez em quando Deus fala uns negócios, irmão, que eu vou te contar. Lembra daquele rapaz? Guarda os mandamentos, anda na tua presença desde quando é pequeno. Te falta uma coisa: vende tudo que tem, dá para os pobres, você vai ter um grande tesouro no céu, cara. E aí nota que ele pega nessa situação. Deus fala assim: Jó, você está querendo me direcionar? Você está esquecendo quem eu sou, cara. Aonde você estava quando eu coloquei um limite no mar? Explica para mim como é que você foi formado lá no ventre da sua mãe. E aí foi conversando. Irmão, mas coisa boa é mesmo quando você é corrigido por Deus, mas ele fala, é ou não é? E ele começou a ouvir a Deus, e creio que o coração dele se encheu de tanta alegria, que no fim ele diz assim: eu conhecia ele só de ouvir falar, eu era um religioso. Eu oferecia sacrifício, eu até orava, mas eu ainda não conhecia ele. Aleluia. E às vezes nós corremos risco na igreja, irmão, de ser dessa maneira. A gente ora, emocionado com alguma coisa: Senhor, tem misericórdia não sei de quem, ppp. Mas, irmão, parou para ouvir ele alguma vez na tua vida? Você já ouviu ele de verdade? Já viu ele de verdade para falar com você? Ou coisa boa, quando você está numa aflição terrível, ele vem. Sabe o que acontece? Dá a impressão que você diminui tanto, que você parece que entra dentro do coração, e você não cabe em você mesmo, porque a presença dele é maior do que tudo. Quando ele chega, todas as coisas mudam, o ambiente muda, a glória de Deus vem. Porque você pode estar passando uma situação, você levanta fortalecido, porque só Ele tem poder para fazer isso na tua vida, ninguém mais tem. Aleluia. Jó disse: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Ele vai levantar a meu favor. A Bíblia diz que Deus restituiu tudo em dobro para ele, por causa da fidelidade. Permaneça fiel ao seu chamado, irmão, que Deus vai chegar no momento certo. Mesmo que você estiver passando uma dificuldade, Ele vai chegar no momento certo na tua vida, e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não precisa se preocupar não, porque no momento certo Ele vem. Ele não chega atrasado, nem te esquece em nenhum momento. Aleluia. Podemos nos colocar em pé?
Se você puder, adore esse Deus que te chamou, irmão. Nós não merecíamos isso. A Bíblia diz que nós estávamos destituídos e longe de Deus. Mas dentro de uma multidão, além de Ele te salvar, Ele te escolheu para fazer a diferença na face da terra. E é Ele que fortalece, Ele que te direciona todas as coisas na sua vida. E eu acho que esse momento é um momento apropriado para adorá-lo. Porque a Bíblia diz que quando nós adoramos a Deus, há um movimento no céu muito grande. Se tem uma coisa que o coração de Deus derrete, é quando alguém adora Ele de verdade. Jesus disse assim que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito, porque ninguém humanamente pode adorar a Deus fisicamente, mas no espírito eu posso contemplá-lo. Aleluia, aleluia. Você pode se render ao Cordeiro. Reba, chore, macandaraba,